Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então vamos continuar a nossa aula sobre a introdução de cinemática, né? Na última aula eu mostrei basicamente para vocês o que é velocidade, deslocamento. Vamos enfatizar um pouco esse assunto. Bom, então aqui é o finalzinho da última aula, né? Que eu falei que deslocamento nem sempre significa distância percorrida. Eu te dei um exemplo aqui em que calculamos que o deslocamento representado por essa grandeza aqui, ó, ΔS, é a variação da posição, né? S final menos S inicial. Nos nossos cálculos, ΔS, deslocamento deu 700 km, já a distância percorrida deu 1.100 km, tá? Então, nem sempre deslocamento é distância percorrida. Pode acontecer dessas duas grandezas possuírem valores iguais? Pode, tá? Mas é interessante você observar a diferença entre elas. Bom, paramos aqui, né? Que eu falei para vocês o que é velocidade e rapidez. Velocidade eu mostrei para vocês que é uma grandeza vetorial, possui modo, direção e sentido, tá? Aqui representada por essa setinha. E aí, para você enfatizar que velocidade é uma grandeza vetorial, você fala vetor velocidade. Então já sei que é uma grandeza vetorial. Normalmente, o que a gente vai estar interessado nessa velocidade é apenas o módulo, é apenas o número. Então eu posso falar em rapidez. Então o que é a rapidez? A rapidez é o caráter escalar da velocidade. Então quando eu tiro setinha, estou interessado apenas no módulo, eu estou me referindo à rapidez, tá? Então V é ΔS sobre ΔT. Também podemos falar em velocidade escalar média. Velocidade escalar média também é ΔS sobre ΔT. Observe aqui quando a gente fala em rapidez, né, normalmente estou me referindo a essa velocidade escalar em um único ponto. Então, naquele exato ponto, eu tenho a velocidade, eu tenho a rapidez. Agora, velocidade média é uma média dessas velocidades, tá? Então, não significa que a velocidade média possui sempre aquele mesmo valor em todos os pontos da trajetória. Não, é igual quando você faz 5 provas e tira uma média dessas 5 provas, tá? Não significa que aquela média é o valor de cada prova, tá? Não, é uma média aritmética, tudo bem? Bom, só vamos enfatizar um pouquinho esse conceito de posição S, né? O que é a posição? Observe aqui, ó, que eu tenho a minha trajetória. O que é a trajetória mesmo? Eu falei na aula passada. Trajetória é onde está acontecendo o movimento. Normalmente a nossa trajetória vai ser o eixo cartesiano, eixo x e eixo y. Tá? A gente não vai pegar nenhuma outra trajetória. Vai entrar em um certo momento da primeira série a trajetória circular, tá? Mas a gente vai se basear nessas trajetórias mais simples, primeiramente, o eixo x e o eixo y. Então observe aqui, né? Eu tenho essa trajetória aqui. E conforme vou andando para a minha direita, eu coloquei uma referência, eu coloquei a referência positiva. O aluno poderia trocar essa referência, colocar referência positiva para a esquerda? Poderia, não tem problema nenhum. Mas a gente vai seguir novamente, como a matemática ela já dá uma boa referência para a gente vai seguir essa referência dada, tá? Então, para a minha direita, positivo. Observe aqui, ó, que nesse meio aqui é a posição. E olha aqui, ó, essa posição é igual a zero. Aí vai depender do teu exercício. Essa posição aqui é a posição final, é a posição inicial? Depende do exercício, tá? Mas observe aqui que essa figura está mostrando três posições. Essa posição aqui ele chamou de menos 2 metros. Por que menos 2? Porque está do lado esquerdo do zero, né? É exatamente o eixo X que vocês estão acostumados na matemática. Então aqui eu tenho eixo a origem, né? Normalmente a gente chama de origem, esse zero aqui a gente chama de origem, tá? Então ele passa por aqui, ele passa por essa posição de 2 metros, e depois ele passa por essa posição de menos 2 metros, tudo bem? Então essa posição aqui, S igual a zero, a gente chama origem dos espaços, tá? É a minha referência, tudo bem, gente? Então posso considerar aqui, ó, que essa bolinha ela está vindo lá da direita, passa por essa posição aqui de 2 metros, depois ela passa pela origem, depois ela passa por essa posição de 2 metros e continua o percurso. Então observe que essa bolinha aqui, ela pode ter sentido para a esquerda ou sentido para a direita. Isso nós vamos estudar melhor mais adiante, tá?
Quando isso aqui acontece, quando a posição da bolinha para a direita a gente chama de movimento progressivo. Quando o sentido da bolinha para a esquerda, né, sentido negativo, eles chamam de movimento retrógrado. Mas calma que a gente vai estudar isso mais adiante. Mas só para você observar aqui que essas posições ela pode assumir valores diferentes. Às vezes o aluno fala assim: ah, mas a posição inicial sempre vai ser zero? Não. A posição inicial pode possuir o valor que você quiser. Tá? Pode ser zero ou diferente de zero. Normalmente, para facilitar os cálculos, a gente costuma colocar essa posição aqui igual a zero, mas não necessariamente. Se eu estou estudando esse movimento exatamente aqui, ó, tirei uma foto, tem esse movimento aqui. Então, vamos considerar aqui, ó, essas fumacinhas aqui, significa que a bolinha está indo para a esquerda. Então, vamos considerar que a posição inicial aqui é de 2 metros e a posição final de menos 2, uma vez que a bolinha passou pela origem do meu movimento. Tudo bem? Aqui tem mais um exemplo, né, do deslocamento. Não pode esquecer de deslocamento, a gente chama de ΔS. Às vezes o aluno esquece. O que é o delta? Delta é a nossa diferença, tá? É a variação, é sempre final menos inicial. Então, ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então, observe aqui, ó, que o marco zero que essa figura considerou é aqui no semáforo. Mas vamos supor que eu não consegui pegar o movimento desse carro exatamente sobre o semáforo ou perto dele. Eu só consigo ter um valor de posição inicial quando esse carro está exatamente aqui e a posição final quando esse carro estiver exatamente aqui. Então, quem que é o ΔS? O ΔS é a posição final menos a posição inicial. Observe aqui que ele nem usa uma notação padrão, né? Porque a notação padrão a gente não coloca esse F e esse I aqui. Uma você pode colocar, até pode, mas não é uma notação adotada, não foi uma notação padronizada, né? O padronizado seria aqui ΔS é a posição final só coloca S, só isso. Menos a posição inicial. A posição inicial a gente coloca um S e com um zerinho aqui, tá? Então esse é o deslocamento. Aqui ele colocou um F para exemplificar, né, para fixar que é a posição final e o I de inicial. Você pode fazer isso, tá? Mas a linguagem que nós usamos é essa daqui. Tudo bem? Tranquilo? Então observe aqui que a posição zero é no semáforo. Então vamos supor, se ele andou 1 metro ou 1 quilômetro, a posição inicial aqui vai ser 1 metro. Então observe que a posição inicial aqui não é zero, e sim é 1 metro. É um exemplo. Tudo bem? E aí, se ele andou até 10 metros, posição final 10 metros, qual o deslocamento do móvel? O deslocamento do móvel é 10 menos 1, que vai ser 9 metros. Tá? Novamente aqui, ó, eu tenho a minha trajetória e aqui é só ele estar exemplificando para vocês o que é o ΔT. O que é ΔT? É o tempo gasto, é a variação temporal, é a variação do tempo. Então, como ΔS é final menos inicial da posição, o ΔT é final menos inicial do que? Do tempo. Então, observe aqui, ó, é a posição inicial e aqui é a posição final. Então, eu tenho um marco de T inicial e um marco de T final. Quem é o intervalo de tempo, ΔT? ΔT é T final menos T inicial. Para facilitar os cálculos, normalmente nós colocamos que o T inicial é zero. Mas isso não é regra, tá? O T inicial pode possuir qualquer valor. Então, aqui, se for 5 e aqui for 7, o que você vai fazer? 7 menos 5, 2 segundos. Mas, claro, se aqui for 0 e aqui for 2, 2 menos 0, 2. Então, fazer a conta com T inicial igual a 0 é muito mais simples. Então, por isso que normalmente no exercício eles vão te dar esse T inicial igual a 0. Mas não significa que T inicial tem que ser sempre 0, tá? T inicial pode possuir qualquer valor. E um exemplo aqui, ó, de velocidade média, ó. Então, velocidade média, a gente vai pegar esse deslocamento ΔS e dividir por ΔT. Então, observe aqui, ó, que esse rapaz está percorrendo espaços iguais em tempos iguais.
Então, para chegar aqui em 10 metros, ele gastou 2 segundos. Para chegar no 40, no 20 metros, ele gastou 4. No 30 metros, ele gastou 6 segundos. Em 40 metros, ele gastou 8 segundos. E observe aqui, né, que a velocidade média dele é o que? ΔS sobre ΔT. Que ΔS eu vou pegar? Vamos pegar esse primeiro intervalo aqui. Então, vai ficar 10. Vamos supor que ele saiu do zero, que você pode considerar zero, tá? Porque não foi dado o valor inicial, você pode colocar zero. Então, 10 menos 0, 10. Dividido por 2, dá quanto? 10 dividido por 2, 5. Ah, mas eu quero considerar um outro ponto aqui. Você pode fazer? Pode. Então, você pode fazer aqui, ó, 20 menos a posição inicial. Ó, daqui, 20 menos 0, 20 dividido por 4, 5. E assim por diante, tá? Você pode pegar qualquer ponto dessa trajetória aqui. Tudo bem, gente? Um exercício, ó, observe que como eu quero calcular em metros por segundo a velocidade móvel que percorre 14,4 km em 3 minutos. Observe que velocidade média, como nós vimos anteriormente, é ΔS sobre ΔT. Então você poderia pegar esse ΔS aqui e dividir por esse ΔT. Poderia, não tem problema nenhum. Você ia obter o valor da velocidade. Mas aqui ele quer em metros por segundo. Ele quer uma unidade específica. Se você fizesse essa conta diretamente, você ia obter quilômetro por minuto. Nesse caso aqui estaria errado porque ele quer nessa unidade, mas se ele não mencionasse essa unidade aqui, você poderia calcular a velocidade em qualquer unidade, tá? Mas como ele quer em metro por segundo, eu sou obrigado a passar essas unidades aqui para metro e para segundo. Então vamos lá, 14,4 km é exatamente, eu só multiplicar por 1000 para passar para metro, né? Então dá 14.400 metros. E o tempo de 3 minutos, o que eu tenho que fazer? 3 vezes 60, né? Porque 1 minuto é igual a 60 segundos, dá 180 segundos. Pronto, agora já tem metros, já tem em segundos. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, 14.400 dividido por 180 dá exatamente 80 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade. Observe que essa unidade de velocidade aqui é uma unidade muito importante. Por quê? É a unidade que está no SI, é a unidade que está no sistema padrão, no sistema internacional de unidades. É a unidade que nós vamos usar bastante. No entanto, no Brasil, a unidade de velocidade mais usual não é essa. No Brasil, se usa muito a unidade de quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que saber trabalhar a unidade que é bastante usada no nosso país, tá? Que é o quilômetro por hora de velocidade, e a unidade que está no SI. Então, a gente vai ter que saber transformar de metro por segundo para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metro por segundo. E essa transformação aqui, gente, é extremamente importante. O aluno precisa memorizar como fazer essa transformação. Como que nós vamos fazer essa transformação? Ó, eu fiz aqui devagar, tá? Porque o aluno pergunta, mas por que é isso? Estou explicando por quê. 1 km por hora, aí eu vou passar 1 km, vou passar para metro. Então, 1 km é 1000 metros. Observe aqui, ó, 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Ah, da onde que eu tirei esse 3.600? É só você multiplicar 60 vezes 60, tá? Porque você vai ter que transformar para minuto, depois para hora, tá? Então, aqui, ó, 1 hora, 3.600 segundos. Aí eu só vou aqui cortar esses zeros, né? Vou cortar o zero, vou cortar o zero, vou cortar o zero e dividir por 10. 10 dividido por 10, 1. E 36 dividido por 10, 3,6. Ou seja, 1 km por hora é igual a 1 metro dividido por 3,6 segundos. Tá? Tá aqui, ó. 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Observe aqui, ó. Como que eu vou transformar então de km por hora para metro por segundo? Observe que para eu passar então de km por hora para metro por segundo, o que eu tenho que fazer? Dividir por 3,6. Se eu quero de metro por segundo para km por hora, basta eu jogar esse cara para cá e ele vem multiplicando. Então de metro por segundo para km por hora, basta multiplicar por 3,6. Então memorize isso daqui, ó. Você vai ter que memorizar isso. Tá? Então, quilômetros, se eu te dou um valor em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Ó, dividir esse valor por 3,6.
Agora, se eu te dou em metros por segundo e quero em quilômetros por hora, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 3,6. Ah, professor, da onde que... Às vezes o aluno pergunta, né? Da onde que vem esse 3,6? Daqui, eu estou te mostrando que 1 quilômetro é 1.000 metros e 1 hora 3.600 segundos. Corta, fica 3,6. Tá? Então, o mais importante é essa regrinha aqui. Você precisa memorizar essa regrinha aqui. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.